presença, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, sedentos, Senhor, ansiosos para ouvir a Tua voz, Pai. Então prepara o nosso coração, Senhor. Verdadeiramente abre a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos receber de Ti, Senhor, a instrução, a sabedoria, o entendimento, Senhor. Que o nosso coração seja como uma terra, Senhor, uma terra preparada, Senhor, que ela possa produzir frutos a 30, 60, 100 por um, Pai. Abençoa a vida do nosso pastor, Senhor. Usa poderosamente, com ousadia, com graça, com sabedoria, com entendimento, Senhor, em favor do Teu povo, em favor do Teu reino, em favor da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tome assento, queridos. Privilégio poder estar na casa do Senhor. Aleluia. Já sentimos a presença do Espírito Santo que passeia no meio do povo. Louvado seja Deus por isso. Quando estava estudando para preparar esta palavra, o Senhor falou claro aos meus ouvidos: olhai para mim. Eu ouvi essa voz: olhai para mim. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Isaías 45, o versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Amém. Nós olhamos para as nações em crises. Quando nós olhamos para o mundo, vemos desgraças, misérias. Quando olhamos para os países vizinhos, ficamos às vezes assustados e tentamos nos tranquilizar dizendo: mas o Brasil é diferente. Nós separamos o mundo na nossa mente. As nações estão divididas, sim, é verdade, mas o sistema como nós conhecíamos, o sistema de mundo como nós conhecíamos, está findando, e nós estamos entrando no que o mundo chama de um mundo globalizado, aonde a terra passa a ser algo homogêneo, todas as nações unidas. E parece bonito as palavras, mas à luz da palavra de Deus, nós compreendemos que os reinos estão sendo destruídos, as nações estão sendo destruídas, para que então entre um governo mundial, uma só moeda, um só banco central. Hoje existe um banco mundial e todos os bancos do mundo seguem a orientação do Banco Mundial. Talvez você não saiba isso, mas isso aconteceu em meados de 2020, foram os últimos países a entrar nesse governo, foi o Brasil também, um dos últimos. Todas as nações do mundo hoje estão ligadas ao Banco Mundial. Esse banco é que decide o que é feito ou não. E alguém pergunta: mas por que isso? A palavra do Senhor diz que nós entraremos
no princípio de dores, que é o que antecede o governo do anticristo. Haverá um governo mundial e uma única pessoa que governará todas as nações. Deus sabe que isso vai acontecer. Por isso que ele diz: olhai para mim. Quem olhar para mim será salvo. E ele diz todos os termos, todas as nações da terra, aqueles que olharem para o Senhor serão salvos. Nessa palavra diz salvos do quê, irmãos? Salvos do anticristo, salvos da perdição eterna. Porque esse princípio de dores, ele antecede o arrebatamento da igreja. O Senhor sabe que o anticristo se levantará e é permissão dele que o anticristo se levante e governe por 7 anos aqui na terra. E esse período de 7 anos é um período final da separação das ovelhas do Senhor e dos cabritos, daqueles que amam a Deus e aqueles que rejeitam a Deus. Porém, a igreja de Cristo, os escolhidos, os salvos, serão arrebatados antes do arrebatamento. Porém, entraremos nesse princípio de dores. Então, hoje há uma mistura de coisas. Há uma desestruturação familiar, forma de pensar, uma degradação moral, e tudo isso para que haja a destruição daquilo que Deus criou, para que possa entrar um governo contrário ao Senhor. E o Senhor diz assim: olhai para mim. Aquele que olhar para o Senhor será salvo. A Bíblia diz que nós passaremos por esse princípio de dores. Eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 24 e o versículo 8. Diz assim: mas todas estas coisas são o princípio de dores. Segura um pouquinho. Talvez você esteja ouvindo essa palavra ou este assunto pela primeira vez na sua vida, e eu espero que o Espírito Santo me ajude a que você compreenda, porque Deus quer salvar você, sua casa, sua família. Deus não quer que você se perca. Muitos não sabem o que está por vir, o que vai acontecer. E o Senhor trouxe ao meu coração: olhai para mim, olhe para mim, para que você alcance a salvação. Todas estas coisas são o princípio de dores. O que é o princípio de dores? Versículo 9: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Segura um pouquinho, irmãos. Atormentados e mortos, tudo isso, irmãos, a igreja de Cristo veio padecendo desde o começo. Os cristãos sendo jogados nas arenas com leões, sendo cerrados ao meio, açoitados, mortos pelo evangelho de Cristo. Porém, as coisas aconteciam aqui, ali, uma época num país, uma época no outro, mas a igreja se levantava aqui, se levantava lá, e eram perseguições, sempre houve. Porém, hoje nós estamos vivendo a última coisa que o Senhor fala, que se refere ao princípio de dores, que ele diz assim: sereis odiado de todas as nações, por causa do meu nome. Igreja amada, presta atenção no que eu vou dizer para você. Quando nós estivemos ali em Israel, é um país que soa tão diferente para nós, irmãos.
Porque no Estado de Israel, dentro das suas fronteiras, existem cidades que é de domínio palestino. É como se Santa Catarina fosse o Brasil e a cidade de Palhoça pertence ao Brasil, mas a cidade de Biguaçu já pertencesse à Argentina, mas está dentro do Brasil. É desse jeito que está Israel. Então, Jerusalém é domínio de Israel. Você pega o ônibus e vai até Belém, 15 minutos, para você entrar em Belém. A cidade ela é toda cercada, com cercas altas, e você vai passar por uma alfândega. Ali são palestinos. Israel professa o judaísmo, e o cristianismo também tem. Mas quando você entra nessa cidadezinha de Belém, você vai ter domínio muçulmano. E é interessante porque em Israel existem mesquitas e existem pessoas que professam a religião muçulmana. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Israel, Jerusalém, tem mesquita, tem sinagoga dos judeus e tem as igrejas dos cristãos. Mas quando você entra em Belém, só tem mesquita. E se você carregar no seu corpo uma cruz, você será esfaqueado. Se alguém te ver na rua usando uma cruz, alguém vai tentar matar você. Se você tiver uma estrela de Davi, vão tentar matar você dentro de Belém. Por isso que quando você está indo para Belém, eles dizem, se você tem uma cruz, se você tem uma estrela, se você tem uma camiseta escrito Jesus, esconda. Você está acompanhando? Porque não aceitam o nome de Cristo e não aceitam o nome de Deus Elohim, o Deus Criador. Mas o que o mundo prega não é contra esse tipo de religião que pratica violência. Hoje se odeia o cristianismo. Hoje, todas as nações do mundo dizem que o crente, aquele que crê em Jesus, aquele que prega a palavra de Deus, é intolerante, é digno de morte. Essa época nós estamos vivendo hoje. Eu fui criado dentro da igreja. Durante 40 anos eu ouvi o meu papai pregar. Terça-feira, quinta-feira, sábado à noite, domingo pela manhã e domingo pela noite. 5 vezes por semana eu ouvia meu papai subir o púlpito da igreja e pregar. Durante 40 anos eu nunca ouvi o meu papai dizer assim, você que é homossexual, você é isso, você é aquilo, nunca. A igreja de Cristo nunca impôs nada a ninguém. A igreja de Cristo sempre pregou a palavra de Deus para o arrependimento de pecados. Mas se você não quer, se você não aceita essa palavra, isso é um assunto seu. Mas hoje dizem que a igreja é contrária, que a igreja mata, que a igreja massacra, que a igreja é intolerante. Não é verdade? A igreja de Cristo não é intolerante. Deus não tolera o pecado, mas o mundo não tolera a igreja porque não tolera a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso para você? Porque o Senhor Jesus disse, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Hoje, numa faculdade, tem alguém que está fazendo uma faculdade? Por gentileza, levanta a sua mão se tem alguém que está fazendo faculdade. Tem alguns irmãos fazendo. Quem já fez a faculdade aí, levanta a mãozinha assim. Isso, bastante gente. Você que fez a faculdade, e mesmo você que fez o ensino médio de uns 10 anos para cá, você vai entrar numa aula de inglês e você vai ter um professor que vai falar contra Deus.
Não é interessante isso? A aula é de inglês, mas o professor que está lá falará contra Deus. A aula é de matemática, mas o professor que está lá vai falar contra Deus. A aula é de geografia, mas o professor que está lá vai falar contra Deus. E se você diz, eu acredito em Deus, em uma aula, seja do ensino médio ou mesmo de uma faculdade, você será escarnecido e tido como doido e até mesmo hostilizado. E dizem que você é intolerante. Você está compreendendo essa palavra? Mas o Senhor Jesus já disse, esse será o princípio de dores. Você está compreendendo a palavra? Princípio de dores. Odiado de todas as nações e em todos os lugares. Aqui na igreja nós temos uma irmã biomédica. E ela veio de São Paulo, já com o seu trabalho garantido, numa clínica, e ali ela começou a trabalhar. Quando descobriram que ela professa Jesus Cristo como seu Salvador, a mandaram embora. Porque não aceitam a palavra. Este é o princípio de dores. Agora presta atenção no que eu vou dizer para você. O princípio de dores, irmãos, vai atacar toda a tua vida, a tua família, a tua saúde, as tuas finanças, os teus relacionamentos. Então presta atenção. Dificuldade nas tuas finanças parece que não prospera. A tua saúde, os teus relacionamentos, há uma luta do inimigo das nossas almas para destruir você. Mas não é no sentido de que quer que você simplesmente passe dificuldades financeiras ou que você adoeça. Não. O objetivo do inimigo é fazer com que você desacredite de Deus. Quando o inimigo toca a tua saúde, é para que você se pergunte, onde é que está Deus? Por que Deus não faz nada por mim? Quando o inimigo toca as suas finanças e alguém pensa, não, as finanças é só ser bem organizado, não é verdade, irmão. Você pode ser muito bem organizado e glória a Deus por isso, isso vai fazer parte. Mas muitas vezes você é organizado, você capricha no trabalho, você é dedicado, mas adoece e não pode comparecer ao teu serviço e termina sendo mandado embora. Muitas vezes você está no teu trabalho, batem no teu carro e queima a tua geladeira e atrasa a parcela do teu apartamento, e quando você vê uma bola de neve e você pensa, isso tudo é uma luta que está sobre a minha vida. Sim, é verdade, mas essa luta tem um objetivo, te afastar do Deus que te criou. Tudo isso é o princípio de dores. Eu quero repetir com você, Mateus 24, versículo 10, continuação do texto que nós estamos lendo. Nesse tempo, que é o princípio de dores, muitos serão escandalizados. Segura aí, escandalizado, irmão, se escandaliza. Escandalizar significa tropeçar. Aqui seria muitos tropeçarão. Devido às lutas e o que vem nesse princípio de dores, tropeça na sua fé, tropeça no seu relacionamento com Deus e cai. Trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Segura aí, irmãos. Eu lembro, na minha época de jovenzinho, de adolescente, que nós morávamos na Argentina. E os argentinos ali faziam zombaria comigo. É brasileiro e tal. E eu fazia zombaria com eles. Eu sou argentino. Eu casei com uma argentina, não tinha problema nenhum, irmãos. Sabe aquela brincadeira e tal. Quer ver quando o Brasil jogava com a Argentina e a Argentina ganhava? Eles iam na frente da nossa casa ficar soltando foguete, irmão. E aí eu tinha meus amigos aqui na cidade de Imbituba,
que tocava com a gente na igreja, um negão tocava bateria, o outro negão tocava guitarra. Irmão, pensa na palhaçada um com o outro. Ei, negão, isso é branquelo, não sei o quê. Não tinha problema. Não tinha problema nenhum. E eu tinha amigos ricos que diziam, tu está comigo só porque eu tenho dinheiro. Eu falava, não, tu é que está comigo é porque eu sou legal. Irmãos, era brincadeira, mas hoje, irmãos, hoje não. Hoje, branco, dizem que odeia os negros, mas não é verdade. Dizem que os negros odeiam os brancos, mas não é verdade. Mas há uma desestruturação, há uma luta para colocar o pobre contra o rico, o empregado contra o patrão contra o empregado, o branco contra o negro contra o branco, a mulher contra o homem. E daqui um pouquinho vai ser os homens contra as mulheres. Não se engane, essa cultura, o feminismo, irmão, cuidado, o machismo, há uma briga que não havia antes, mas isso foi imposto, por isso que a palavra diz, se odiarão. Princípio de dores. Versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esse é o princípio, falsos profetas. E sabe o que acontece, irmãos? O falso profeta, ele contamina. E há tantos falsos profetas, se você entra nas redes sociais, tem gente pregando, vou pôr entre aspas, tem gente orando, entregando profecia, tem gente que diz assim, para que eu ore por você, envie uma oferta de R$20. Se você quer uma revelação, a oferta é de R$50. Tem gente fazendo isso. Ao contrário disso, tem gente que já diz assim, curas, milagres, isso aí não acontece mais. Irmãos, o meio termo, a harmonia da palavra de Deus está sendo minada. Princípio de dores. E se você não estiver com conhecimento da palavra de Deus, você cairá, tropeçará. Por isso o Senhor diz assim, olhem para mim. Diga comigo, olhar para Jesus. Diga de novo, olhar para Jesus. Porque se você olha para o pastor, vai tropeçar. Se você olha para o padre, vai tropeçar. Se você olha para os governos do mundo, vai tropeçar. A tua esperança, a tua mirada tem que ser no Salvador Jesus. E alguém pode se perguntar, como eu faço para olhar para Jesus? Como que eu posso fazer para não cair, para não tropeçar nesse tempo do princípio de dores? Olha para a palavra de Deus. Irmão amado que está aqui, irmão, irmã, meu irmão amado, minha irmã amada, olha para a palavra de Deus. Olha para a palavra de Deus e você não será enganado. Muita gente diz assim, eu preciso que alguém me ensine porque eu não entendo. Irmão, a palavra de Deus é o único livro do mundo que o autor está presente quando você estiver lendo. Aleluia! Aleluia! A palavra diz assim, o Espírito Santo, não é preciso que ninguém vos ensine, porque o Espírito Santo ensinará todas as coisas. Então quando você abrir a tua Bíblia, diga assim, Senhor Jesus me ajuda, e começa a estudar a palavra de Deus, começa a ler os Evangelhos, o Novo Testamento, começa a ler o Novo Testamento, você vai ter a visão de 4 evangelistas, você vai ter Mateus, Marcos, Lucas, João, falando do mesmo assunto, de uma maneira um pouquinho diferente, cada um com a sua visão, você vai ter uma compreensão da palavra. Você vai entrar nas cartas de Paulo, e você vai se firmar em Jesus, olhando para a Bíblia, estudando a palavra de Deus, você estará olhando para Jesus. Aleluia!
Não fique nas redes sociais procurando um pregador, procurando uma palavra. A palavra que eu estou ministrando para você, irmão, eu orei e falei: Senhor Jesus, que a palavra que eu esteja ministrando possa verdadeiramente surtir efeito nos corações. Mas tem algo, presta atenção, todas as vezes que eu prego aqui em cima, a palavra está passando por um filtro, que sou eu. Mas quando você lê a palavra de Deus, não tem esse filtro. Quando você lê a palavra de Deus, é o próprio Deus falando diretamente contigo. Aleluia! Teikai lemassúria. Aleluia! Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, iniquidade é pecado. Por se multiplicar, toda pessoa aqui que tem a minha idade, 30 anos, brincadeira, irmãos, todos aqui que estão beirando os 50, assim como eu, todos nós, eu afirmo, ninguém, na nossa época de escola, entrou na sala de aula e ouviu falar de ideologia de gênero, ouviu falar que homem pode ser mulher, mulher pode ser homem. Ninguém ouviu isso, ninguém. E se tinha alguém, era problema da pessoa. Isso é problema dela, escolha da pessoa, faz o que ela quiser. Ninguém estava nem aí. Mas hoje não. Hoje há uma imposição da iniquidade, aquilo que é contrário à palavra de Deus. E por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. O amor pelo quê? Pela palavra de Deus. O amor pelo Senhor Jesus. Estamos acompanhando, irmãos? Por se multiplicar o pecado, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar os falsos profetas, pipocando igrejas, entre aspas, em tudo que é lugar. Aí o irmão aqui não gostou da palavra do pastor, abre outra igreja ali. Aí se rebelou contra aquele, abre outra lá. E aí cada um fala uma palavra sua, mas não a palavra de Deus. Estamos juntos, irmãos? Versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aleluia! De que fim está falando aqui? Está falando do fim do princípio de dores. Presta atenção, aqui está falando do fim de princípio de dores. Você que aguentar esse fim de princípio de dores que nós estamos vivendo, você que estiver olhando para Jesus, você vai vencer. E o início dessa palavra, o Senhor Jesus está dizendo: olhai para mim, olha para mim. E o último versículo desse texto diz assim, versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este evangelho do reino, reino de Jesus Cristo, pregado a todas as nações. Porque os discípulos queriam saber, chegaram para Jesus e falaram: que sinais haverá da tua vinda? Quando é o dia que o Senhor vai voltar? Quando que o Senhor vai restaurar todas as coisas? E o Senhor diz para eles: olha, ainda não é o tempo, mas o princípio de dores, fica atento, porque no princípio de dores é sinal que nós estamos a 1 segundo do arrebatamento da igreja. Jesus Cristo volta para levar um povo, aleluia. E sabe quem que vai subir, irmão? Aquele que tiver azeite, aquele que tem azeite na botija. O mundo está entrando em densas trevas, imoralidades, ódio contra Deus e os seus escolhidos, como nunca antes. Como nunca antes. Irmãos, eu não sei se você já falou com as pessoas de 50 anos para cima,
Todos eles dizem, se Deus quiser, se Deus nos ajudar. Até a linguagem hoje não se pronuncia mais assim. A linguagem entre os jovens, você não fala de Deus. Você não pode falar se Deus quiser, que as pessoas vão dizer, você está doido. Deus me ajudou, graças a Deus, essa linguagem está sendo extirpada do meio do povo. Estamos entrando em densas trevas, quando Deus é tirado do meio das nossas vidas. O mundo em que vivemos não há mais espaço para a sã doutrina da palavra de Deus. E em breve, pregar a verdade pela palavra de Deus ou viver a palavra de Deus se tornará crime. Até mesmo no nosso país, algumas pessoas já foram acusadas por pregar a palavra de Deus. Você já viu que interessante que é hoje? Se você tiver 3 ou 4 filhos, presta atenção porque eu tenho 3, então eu sei o que eu estou falando. Se você tiver 3 ou 4 filhos e entrar no shopping, as pessoas vão olhar para você e pessoas vão virar o bigode. Sabe o que? Você é ignorante. Montoeira de filho, fica colocando filho no mundo. Vão virar o bigode para você. Mas a palavra do Senhor diz que é para multiplicar. A palavra do Senhor diz que é para você ter filhos, que é para você criar, para você ter a tua prole, para você ter muitos filhos, é o que diz a palavra de Deus. Mas o mundo vai olhar e vai, entra numa loja com um monte de filho, Você vai alugar apartamento, tem gente que pergunta, tem filhos? E se você fala, tem um, tá. 2, 3 não dá. Quem aqui já passou com isso? Só quem tem bastante filho sabe o que eu estou falando. Não é desse jeito? Mas quando você entra no shopping, homem de mão dada com outro, sobrancelha feita, batonzinho na boca, está tudo certo. Presta atenção, inversão de valores. O mundo que nós vivemos é só uma questão de tempo, porque essa inversão de valores já aconteceu. Mas é só uma questão de tempo para que seja crime você ser uma pessoa normal. Para que seja crime você dizer, eu gosto de mulher e quero viver com uma mulher e ter filhos, vai virar crime. E nesse mundo tão difícil, tão complicado, tudo isso é para te levar a negar Jesus. Presta atenção, todas essas coisas é para que você negue a Jesus, porque quando você nega a doutrina de Cristo, você nega a Cristo. Quando você concorda com a doutrina do mundo, você discorda com a doutrina de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim, Hebreus 12 e 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Olhe para Jesus, firme seus pensamentos, as suas palavras e as suas atitudes em Jesus. Eu vou repetir para você, olhe para Jesus, firme os seus pensamentos em Cristo. Irmão, você não é o que você quer ser. Vou repetir, você não é o que você quer ser, você é e você será aquilo de que você se alimenta. A tua alma quer ser santo e quer servir a Deus. A tua alma, você deseja ter os pensamentos de Deus e os pensamentos de Cristo. Isso é o que você deseja. Mas aquilo que você joga para dentro de você é o que tornará a tua mentalidade e os teus atos.
Se você colocar para dentro de você a palavra de Deus, estudar a palavra, ouvir louvores, cultuar ao Senhor Jesus, os teus pensamentos estarão firmados na palavra. Você falará o que Cristo fala, você fará o que Cristo faz. Mas se a tua mente está sendo alimentada com o mundo, é uma questão de tempo e você estará pensando como o mundo. Pensando como o mundo. Isso não tem problema, isso não tem nada a ver. Não, que mal tem isso? Cada um faz o que quer. E a tua mente vai sendo. E depois que a tua mente for tomada, porque você se carregou dessas coisas, então a tua boca começará a falar em conformidade com os teus pensamentos, e em terceiro passo, você estará agindo em conformidade com aquilo de que você se carregou. Por isso o Senhor Jesus, ele diz assim: olhai para mim, aquele que permanecer até o fim será salvo. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Diga comigo, suportar a cruz e o desprezo e a afronta. Suporta, irmão. Suporta a cruz das pessoas olharem para você e dizer que você é um intolerante, que você é um retrógrado, que você é um atrasado, que você é um doido. Suporta essa cruz. Aguenta firme. Se posicione. Se posicione. Pecado é pecado, santidade é santidade. Se posicione e seja disposto a que te contrariem. E seja disposto a que digam para você que você não vale nada, que você está por fora, que você é um sem amor. Suporte isso, suporte. Permaneça firme. Não aceite, irmão, tomar a forma do mundo. Diga assim, bem alto: eu sou a luz e o sal. O Senhor Jesus disse: vós sois a luz do mundo e vós sois o sal do mundo. Sabe o que é a luz? Num quarto escuro, sujo, você não vê nada, mas quando você acende a luz, você vê a sujeira, você vê a teia de aranha, você vê barata, você vê a sujeira dos ratos, porque está sujo. Você é a luz do mundo. E quando você chega no meio de pessoas que estão contrárias à palavra de Deus, não pense que eles vão achar bonita a tua luz, porque você é contrário ao pecado, você é contrário ao que o mundo está vivendo, e você ilumina, e eles percebem que estão em sujeira, e eles dizem: não, apaga isso, apaga essa luz, não vem com essas palavras para cima de mim, fecha a tua boca. Quando fala de sal, sal é para não estragar, irmão. Quando a igreja subir, aí, meu irmão, aqui vai virar uma podridão total, porque a igreja é o sal da terra. Aleluia. Todo ataque contra a humanidade, irmãos, todo ataque contra a tua vida, como já falei, é para desacreditar de Deus. E verdadeiramente, a tua luta, ela é desumana. Se você está servindo ao Senhor Jesus, e sendo fiel ao Senhor e fiel à palavra, é desumano. E para vencer, é preciso estar olhando para Cristo. Aleluia. Hebreus 12, versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até ao sangue, combatendo
contra o pecado. Diga comigo, combatendo contra o pecado. Diga de novo, combatendo contra o pecado. Acredite, meu irmão, é muito mais fácil eu subir aqui neste púlpito e pregar o que a palavra diz. O teu Deus é o Deus do ouro e da prata. O teu Deus cura a todos. O teu Deus é o que transforma a água em vinho. E eu tenho inúmeros sermões que eu poderia pregar sobre que Deus vai te abençoar. Mas hoje o Senhor nos chama e diz, olhai para mim. Combata até o sangue contra o pecado. Irmãos, por que está dizendo, por que o Senhor Jesus está dizendo, ainda não combatesse até o sangue contra o pecado? Porque vai chegar o tempo em que para você combater o pecado, pagará com a vida. Hoje estão sendo mandados embora, hoje estão sendo desprezados, hoje estão sendo afrontados todo cristão que combate o pecado. E você precisa estar firme, combater o pecado. Pecado é pecado, isso não agrada a Deus, isso está errado. A Bíblia diz assim. Amém, irmãos? Esteja disposto a ser contrariado pelos pecadores. Aqui diz que o Senhor Jesus foi contrariado pelos pecadores. Esteja disposto. Esteja disposto. Se você pode me ajudar um pouquinho? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, esteja disposto a ser contrariado. Sabe o que é isso, disposto a ser contrariado? É porque hoje nós queremos a gentileza. Guarda aqui o que eu vou falar para você. Nós queremos gentileza. Sabe? Gentileza. Não vou falar para não ofender. Não vou falar para não machucar. Não vou falar para não aborrecer. Tem uma coisa que você precisa entender. O mal, ele não é gentil. O mal, se você for gentil com ele, ele vai passar por cima de você, vai trucidar você e os teus descendentes. O mal, ele não age, me respeita que eu te respeito. Eles não pedem respeito, as pessoas por aí? As pessoas por aí dizem assim, respeita a minha decisão. Aí vão para o meio da rua e pegam um crucifixo e fazem o que não devem fazer, pegam a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, pegam a imagem da Nossa Senhora, quebram no chão, fazem coisas que não devem e dizem, respeita a minha opinião. Mas e eles estão respeitando a tua? Não. Eles estão passando por cima, porque o mal não respeita. E eles querem tomar a tua casa, tomar os teus filhos e fazer iguais a eles. O mal, ele tem que ser combatido. Ainda não combatestes contra o pecado até o sangue. E se você não combater o pecado, ele sim está combatendo você e vai te dominar. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 5. Se você está com pressa, fica tranquilo, hoje é domingo. Daqui um pouquinho você já vai almoçar, meu querido. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne a inclinação, irmão, só se inclinar já é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vou perguntar para você, a tua carne está inclinado para as coisas de Deus ou para as coisas da carne? Teu corpo, você está inclinado para que lado, irmão? Para que lado você está inclinado? Os teus desejos estão continuamente
inclinados para a prostituição, para a pornografia, para os vícios, para os prazeres deste mundo. Eu disse continuamente. Por que continuamente? Porque nós estamos no corpo do pecado. E muitas vezes somos atingidos pela tentação e o nosso corpo se inclina. Pornografia, bebedices, vícios, os prazeres da carne. Mas aquele que está olhando para Jesus, quando vê que está se inclinando para aquele lado, diz: Jesus, me ajuda. E se inclina para as coisas do Espírito. Você precisa nesta manhã olhar para o teu corpo e analisar. Para que lado você está inclinado? Porque amanhã pode ser tarde. Você precisa estar inclinado para as coisas do Espírito. Se estiver inclinado para as coisas da carne, conserta hoje. A última leitura que eu quero fazer contigo. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia! Adúltero é aquilo que está misturado. Algo adulterado é misturado. É o que o apóstolo está escrevendo aqui. Ele diz assim: adúlteros e adúlteras, pessoas misturadas, de duplo ânimo. Tem ânimo para vir à casa do Senhor, tem ânimo para servir a Cristo, mas tem ânimo para as coisas do mundo. Tem ânimo de chegar na casa do Senhor e cantar: entra na minha casa, entra na minha vida. Tem ânimo. Mas daí chega no carro ou chega na sua casa e coloca lá: e se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. Duplo ânimo. Duplo ânimo. Ânimo para louvar a Deus e ânimo para invocar demônios. Porque quando você escuta esse tipo de música, você está invocando o Espírito de Deus ou invocando demônios? Está invocando demônios. Não, pastor, também não é assim. É desse jeito. A Bíblia diz que há dois caminhos. Caminho largo e espaçoso, do jeito que quiser. Do jeito que quiser, que conduz à perdição. E aí o Senhor Jesus diz assim em Mateus: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. E porque a porta é estreita, poucos há que a encontrem. As pessoas não encontram a porta. Escuta, as pessoas não encontram a porta, porque a porta é estreita. É um caminho apertado, é um caminho de renúncia, é um caminho contra o pecado, é um caminho contra os pecadores. Mas acima de tudo, contra a nossa própria carne. A maior luta não é você ser desprezado pelas pessoas que rejeitam a tua fé. A maior luta é você dizer: eu permaneço na minha fé, aconteça o que acontecer. Alimpai os vossos corações,
purificai os vossos corações, as mãos, purifica a sua mente, purifica o seu corpo. Diga: Senhor Jesus, eu quero estar preparado para o dia da tua vinda. Muito em breve vai sair essa notícia. Um povo que desapareceu. Irmão amado, eu fico imaginando, e há uma angústia, quando eu penso no soar da última trombeta, há uma alegria e uma angústia por aqueles que ficam. Porque eu imagino que no dia que soar a última trombeta, não haverá espaço nesta igreja. Isso aqui vai lotar de gente, vai ter gente lá fora, vai ter gente perguntando: e o pastor? E onde é que está o apóstolo? E onde é que está e o irmão fulano? O irmão fulano também desapareceu. Mas e você ficou? Eu fiquei. Irmão, isso aqui vai estar lotado. Porque no céu não entra pecado. O Senhor Jesus, Ele é bem claro: estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. Estarão dois numa cama, um será levado, outro será deixado. Quando fala das virgens, fala de 5 virgens prudentes, 5 virgens loucas, e a diferença é que as prudentes levavam consigo azeite. Levar azeite é estar propenso para as coisas do Espírito. Eu te convido a estar de pé, Ministério de Louvor esteja aqui. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando a palavra diz autor da fé, significa que a fé é algo criado. O Senhor Jesus criou a fé. E é Ele mesmo quem consuma. Porque para olhar para Jesus é somente através da fé. Para permanecer de pé é somente através da fé. Para vencer é somente através da fé. E aquele que consuma a fé no teu coração é o Senhor Jesus. Aleluia. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo de oração, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião.
Canta mais uma vez. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Olha para esse irmãozinho que está do seu lado e diga: vamos para Sião. Oh Jesus, alalai delemanai delemassúria. Vem o teu Espírito, Senhor, sobre a tua igreja. Vem o teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós, purificando, Senhor, os nossos corações, purificando, Senhor, a nossa mente, Pai. Leva-nos, Senhor, ao centro da tua vontade. Emanuel, Emanuel, aleluia. Os presbíteros estejam aqui na frente, os irmãos que oram comigo. Você que deseja uma oração, você vai vir aqui na frente, os irmãos vão estar orando por ti. Você que deseja dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui, papai, me ajuda, quero purificar o meu coração, quero estar preparado. Venha na frente, venha buscar um pouquinho mais. Recebe todo